Bem-vindo à última aula do nosso minicurso. Neste evento, nós estamos aprendendo como conquistar a paz que só depende de nós mesmos. Se você ainda não viu as aulas anteriores, volte um pouco acima nesta mesma página e assista, pois hoje será uma continuação e conclusão desse conteúdo. Nessa aula, vou compartilhar com você alguns ensinamentos do estoicismo que considero transformadores, que realmente mudam a maneira como olhamos para a vida. Prepare seus materiais de estudo e vamos à nossa aula. Vamos então para o nosso episódio 3, que se chama O Breve Sopro da Vida. E vamos falar sobre a questão do tempo. Lembrem do nosso episódio 1, onde falamos a respeito do que depende, do que não depende de nós, de nos concentrarmos naquilo que depende de nós, fazermos da melhor maneira possível, não é isso? Nos prepararmos para as adversidades grandes, nas adversidades pequenas. Foi o primeiro encontro que tivemos. É importante, se não viram, voltarem lá e assistirem. O nosso segundo encontro, a gente se concentrou sobre a questão das necessidades, da compulsão que temos por riquezas que muitas vezes não nos trazem felicidade nenhuma. Nós não precisamos de 2, 3 apartamentos se temos apenas um corpo. Nós não precisamos de tanta coisa assim. E a compulsão e o vício que isso gera, que acaba roubando a nossa felicidade, gerando uma vida permanentemente ansiosa e insatisfeita por ter mais, mais e mais, e perdendo as coisas essenciais da vida. Esse foi o nosso último encontro, conversamos bastante sobre isso. Assistam também, não deixem de ver na sequência aquilo que já vimos. Hoje, então, o nosso assunto é o breve sopro da vida. Vamos falar sobre a questão do tempo. Vamos nos basear mais uma vez numa frase do filósofo estoico Sêneca, onde ele diz o seguinte: não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos em demasia. Ou seja, não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos em demasia. Se nós sabemos viver, levando em consideração aquilo que falamos nas outras aulas, dando o nosso melhor, estando presentes de corpo, mente e alma, com uma hierarquia de prioridades clara, lutando contra a dispersão, lutando contra os distrativos inúteis, nos concentrando naquilo que realmente é importante, 1 hora é impressionante como ela dá para muitas coisas. Se a gente parasse para contar na nossa vida quanto tempo vivemos de fato presentes, conscientes, talvez ficássemos um pouco surpresos de ver como jogamos o nosso tempo fora. Há uma história que diz que havia um homem que gostava muito de viajar pelo mundo e ele tinha um hábito estranho. Todos os locais onde ele ia visitar o cemitério daquela cidade. Cada um tem a sua mania, não é? Um dia ele chegou numa cidade e foi visitar o cemitério. E ao chegar no cemitério, ele viu uma coisa muito estranha, muito diferente. Nos túmulos não havia escrito a data em que a pessoa nasceu e a data em que a pessoa morreu. Havia escrito prazos de tempo, como por exemplo 18 meses, 12 meses, 6 meses. Ele parou e perguntou: o que é isso? O que significa isso? Que coisa estranha. Foi procurar um antigo habitante da cidade e perguntou: o que é isso no cemitério de vocês? E esse morador da cidade explicou: é que aqui a gente não anota o tempo que as pessoas sobreviveram, mas só o tempo que elas estavam vivas de verdade. Entendem isso? Vivas de verdade. Corpo, mente e alma juntos, com foco, presentes na vida, dando o seu melhor, hierarquizando quais são as coisas importantes a serem feitas, não se deixando arrastar por distrativos inúteis, treinando a atenção para que não fique disperso, ou seja, presente na própria vida. Isso estende a nossa vida infinitamente. Ou seja, um dia pode ser um tempo enormemente longo se você tem minutos de 60 segundos, horas de 60 minutos e dias de 24 horas. E ele pode se distender e desdobrar tremendamente se estivermos presentes dentro do tempo. Atentos, com foco e usando o tempo da melhor maneira possível. O tempo não é pouco nem muito, é suficiente para que vivamos uma vida plena, se sabemos estar presentes dentro do tempo. Que é isso que Sêneca está dizendo aqui. E eu já deixo para vocês aí uma reflexão.
Se eu morasse nessa cidade e morresse agora, quanto tempo estaria escrito na minha lápide? Quanto tempo real? E quanto eu vivi a minha vida estando presente? Se eu perguntar para você o que você estava fazendo há uma semana, você saberia me dizer tudo o que fez nesse dia? Ou isso já apagou completamente da sua memória? Quando fazemos coisas significativas, elas tendem a ficar gravadas na nossa memória. Lembramos pouco da nossa vida porque a maior parte da nossa vida passou na mecanicidade e a memória só guarda aquilo que é relevante. Então já foi feito um experimento uma vez, onde pegaram um grupo de pessoas, aí entre 40 e 50 anos, avisaram com uma semana de antecedência que elas viriam naquele dia contar de tudo que lembravam da sua vida. E gravaram essa narrativa. Essas pessoas tiveram tempo de olhar álbuns de fotografias, conversar com parentes e vieram contar tudo o que se lembravam da sua vida. As pessoas de memória mais excepcional falaram por 6 horas. Algumas falaram por meia hora. Ou seja, uma vida de 40, 45 anos se resumia a meia hora ou até a 6 horas. É muito pouco. Sabe por quê? Foi o tempo que estivemos plenos, foi o tempo que estivemos atentos, foi o que nossa memória guardou. Então, há um grande desperdício de tempo. E às vezes esquecemos que tempo é vida. E aí vem uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Imaginem a seguinte situação. Uma pessoa que recebe a notícia de que ela tem apenas 1 mês de vida. O que essa pessoa passaria a fazer a partir de agora? Não é muito difícil da gente imaginar, né? Ela rapidamente cortaria todos os compromissos inúteis, iria atrás de fazer as pazes com todos os seus desafetos, iria atrás de consertar todas as coisas que ela, todos os danos que ela causou na vida, pedir desculpas, se reconciliar, iria atrás das pessoas que são importantes na sua vida, amigos, parentes, para dizer muito obrigada, eu te amo, você é importante para mim, daria todos os abraços que não deu, organizaria os seus espaços para que ficassem belos, valorizaria aquilo que é realmente relevante, os momentos que são relevantes, ou seja, ela saberia na hora o que é prioridade. Ou seja, dentro de nós existe essa informação do que são as coisas importantes, da maneira como devemos nos portar na vida, do que faz diferença. Mas quando nós achamos que temos muito tempo, as coisas importantes são adiadas infinitamente. Com certeza, uma pessoa que só tivesse 1 mês de vida faria as coisas da melhor maneira possível. E aí eu tenho uma historinha para contar para vocês. É uma história indiana que diz que havia numa aldeia da Índia um homem que ele tinha um dom muito especial. Ele tinha o dom de prever o futuro. Mas as pessoas perturbavam tanto esse pobre homem que um dia ele disse: não aguento mais, ninguém me deixa viver em paz. E aí ele resolveu sumir daquela aldeia, se esconder no meio da floresta. E ninguém mais o achou. Ficou vivendo escondido lá no meio da floresta. Bom, nessa aldeia viviam 2 jovens que gostavam muito de entrar na floresta para caçar, para colher frutos. E um dia, entrando na floresta para fazer as suas aventuras de sempre, eles se perdem e vão dar na casinha onde morava esse homem, que era capaz de ver o futuro. E aí eles batem a porta pedindo socorro, porque estavam perdidos, já era escuro, eles não encontrariam caminho para casa. Esse homem os recebeu muito bem. Mas no dia seguinte, antes de irem embora, eles não resistiram. Olha, já que a gente está aqui, a gente já veio aqui, não foi por querer, viemos por acaso. Eu só poderia dizer para a gente qual é o nosso futuro, nós estamos muito curiosos. Por favor, conta para a gente. E aí esse homem, muito descontente, porque ele não gostava de fazer isso, falou: tá bom, tá certo, vou dizer. Você, que era o primeiro jovem, daqui a 1 ano vai ser um homem excepcionalmente rico. E você, o segundo jovem, daqui a 1 ano vai estar morto. Os 2 ficaram chocados com a notícia. Um chocado favoravelmente, o outro chocado negativamente. São 2 notícias fortes, né? E voltaram para casa, cada um com a sua reação, né? Um vibrando e o outro meio sofrido, pensando naquilo. Bom, e aí começaram a viver o seu ano.
Aquele que ficaria um homem extremamente rico dali a um ano, começa desde aquele momento a tratar mal as pessoas. Quando eu for rico, você vai ver, vai acontecer tal coisa com você. E como as pessoas acreditavam lá no adivinho, começaram a tratá-lo como se ele realmente fosse uma pessoa especial, né? Começou a ficar snob, a maltratar as pessoas, a abusar das pessoas, a se tornar arrogante, considerando como se ele já fosse aquele homem rico. Ficou uma pessoa insuportável. E o outro queria morrer dali a um ano. Ele pensa, como eu tenho apenas um ano, eu vou procurar fazer as coisas mais bem feitas possíveis. Ou seja, tudo que ele fazia da melhor maneira possível. Então ele era marceneiro, tudo que ele trabalhava colocando todo o seu amor naquilo que fazia suas obras pensando naqueles que iam utilizá-la, colocando ali o máximo empenho, o máximo carinho. Tratava de dar atenção às necessidades das pessoas à sua volta, ser atencioso, procurar ajudar, era caridoso, tinha paciência com os defeitos alheios, gostava de ajudar as pessoas a crescerem, a superarem seus defeitos. Tudo que ele fazia com todo cuidado, e assim foi passando um ano. Um belo dia, esse rapaz, que era para morrer, ele entra na floresta e vê um saco de ouro. Ele encontra com seu amigo, os dois vão para a floresta, e entram na floresta e veem um saco de ouro. O amigo que ficaria rico fica contentíssimo. Bom, passou um ano, e isso aí deve ser a minha fortuna que está começando, né? Só que no momento em que eles estão ali diante daquele saco de ouro, surge um ladrão, que era o dono que tinha roubado aquele ouro, e parte para cima deles querendo matá-los, porque estavam querendo pegar aquilo que pertencia a ele. Aí aquele primeiro amigo, que era destinado a morrer, enfrenta esse ladrão, briga com ele, consegue vencê-lo, colocá-lo para correr, mas sofre uma ferida no ombro, uma ferida profunda no ombro, mas que é tratada pelos seus familiares e cura. E o outro, que era para ficar rico, fica com um saco de ouro. E o tempo vai passando e não acontece mais nada. 1 ano e meio, 2 anos, e nada daquele primeiro ficar riquíssimo, nem nada do outro morrer. Ele, bom, será possível que esse homem, esse adivinho, errou justo agora, justo na nossa vez? Vamos entrar lá na floresta, vamos encontrar a casa dele novamente e vamos perguntar o que foi que aconteceu. E aí entraram, andaram até que encontraram a casa, bateram e perguntaram para ele, olha, o senhor errou dessa vez. O senhor disse que eu seria o homem mais rico do mundo e o máximo que encontrei foi um saquinho com ouro. E o senhor disse que eu morreria e o máximo que eu tive foi uma ferida que já cicatrizou. Aí esse homem falou, olha, eu falei para vocês e vocês não quiseram me ouvir, que o futuro não é uma coisa tão rígida quanto vocês pensam. Ele está sendo construído a cada momento. Você que era para se tornar rico, se tornou uma pessoa tão arrogante, tão insuportável, que a sua riqueza foi limitada àquele saco de ouro. Você que era para morrer, se tornou uma pessoa tão excepcional, tão devotada ao bem dos demais, que a sua morte foi reduzida àquela ferida. Ou seja, o futuro não é uma coisa rígida, ele está sendo escrito conforme a nossa maneira de lidar com o presente. Eu acho essa história muito bonita, gente, porque nos mostra isso, o nosso poder de construção da nossa vida, segundo a maneira como lidamos com o presente, segundo a maneira como administramos o nosso tempo, segundo a maneira como interagimos com a vida. E o tempo é mais do que suficiente para que a gente construa uma vida excepcional, humanamente excepcional. Então o estoicismo ele tem uma máxima que se chama memento mori, lembra-te de que vais morrer. Marco Aurélio, que é um grande pensador estoico também, romano também, ele dizia, olha, é bom tomar a morte como conselheira. Exatamente aquilo que nós falávamos ainda há pouco. Pensar, se eu fosse morrer daqui a um mês, daqui a poucos dias, a finitude faz com que a gente veja a vida com mais clareza. Veja se estamos administrando o nosso tempo de maneira eficaz ou se estamos desperdiçando.
Estamos vivendo a nossa vida de uma maneira mais objetiva, onde realizamos as coisas que são necessárias, ou se estamos desperdiçando o nosso tempo. Se fazemos tudo o que é necessário, ou se poderíamos estar fazendo muito melhor. Ou seja, a finitude vai dar à nossa vida um sentido de mais prioridade. Tá? Então é bom esse conselho de Marco Aurélio, de tomar a morte como conselheira. Se eu fosse morrer em pouco tempo, o que seria prioritário? Como eu lidaria com o meu tempo? Eu me dedicaria a tanto desperdício, a tanta bobagem, se eu só tivesse um mês pela frente? Ou seja, lembra-te de que vais morrer. É um bom conselho. Né? Quem lembra que somos finitos, vive muito mais intensamente e aproveita muito mais a vida. Portanto, é uma boa recordação que devemos trazer. Né? E aí eu sugiro para vocês esse exercício. Pensar vocês, se tivessem 30 dias de vida, como fariam tudo o que é necessário fazer nesses próximos dias? Vocês percebem que quando o tempo se encurta, as coisas do corpo se tornam relevantes e a gente começa a pensar nas coisas da alma. Significa que elas são mais importantes, mas elas no dia a dia são as que a gente menos pensa. Ou seja, na bondade, na fraternidade, na alegria, nós começamos a priorizar as coisas da alma. Já não é tão importante você ir ao shopping e comprar um monte de roupas novas. Já não é tão importante você colocar no seu Instagram que você tem uma roupa de grife. Já não é tão importante você parecer para os demais uma coisa que não é. Nada dessas coisas tem muita importância. Quando o tempo se encurta, nós hierarquizamos as prioridades e as prioridades da alma se colocam muito acima das do corpo. Significa que elas são mais importantes. Mas nós, quando temos muito tempo, não damos nenhuma prioridade a elas. Portanto, é uma boa reflexão para que a gente se posicione de maneira diferente diante da vida. Né? Nós vamos ver que muitas vezes na história houve homens que passaram por situações onde eles preferiam morrer do que viver sem honra. Sócrates, por exemplo, foi um personagem assim, onde ele é condenado à morte por uma coisa que ele não tinha feito, por um crime que ele não tinha cometido, que era desvirtuar a juventude. Ele prefere enfrentar a morte com dignidade, tá, do que fugir, do que se colocar numa posição indigna. Muitos outros homens fizeram a mesma coisa. Tá? Ou seja, a vida ela é importante, mas não a qualquer preço. Tem preços que são caros demais para serem pagos. A indignidade, o desrespeito, a desonestidade, por exemplo, não vale a pena. Quando nós começamos a pensar sobre o valor da vida, as nossas ambições, as nossas ânsias, as nossas invejas, todas essas coisas nós vemos com clareza que elas não valem a pena. É uma boa maneira de enfrentarmos os nossos defeitos, dar dignidade à nossa vida. Saber que tem certas coisas que dão valor à vida e certas coisas que roubam o valor da vida. A desonestidade, a inveja, a competição exacerbada, fazer as coisas, querer as coisas a qualquer preço, muitas dessas coisas ficam muito mais fáceis de combater quando você começa a pensar o que realmente tem valor na vida. Quando você começa a perceber que o nosso tempo é curto e que essas coisas roubam a dignidade do nosso tempo, contaminam a nossa vida e que talvez não vivamos o suficiente para superá-las, para compensá-las com coisas boas. Portanto, elas não valem a pena. Então, trabalhar com a imaginação. Trabalhar com a imaginação em relação ao tempo que temos, que nenhum de nós sabe quanto será. Mas ainda que vivamos muito, que vivamos até os 90 anos de idade, não é tanto tempo assim. Mas podemos morrer na semana que vem. Portanto, é muito importante sabermos o que vale e o que não vale a pena. Manter a dignidade da nossa vida, manter o foco, estar presente de corpo, mente e alma, dar o melhor naquilo que fazemos, treinar a nossa atenção para que estejamos mais presentes, não sejamos tão dispersos. O nosso momento histórico é uma fábrica de dispersão. Fazer exercícios de concentração. Não sei se vocês já ouviram falar sobre uma coisa chamada Trataque. Trataque é muito simples.
Consiste simplesmente numa folha de papel com uma circunferência e um ponto no centro. O que é a ideia? Que você, por 2 ou 3 minutos, não precisa ser mais do que isso, 2 ou 3 minutos por dia, você olha para esse ponto tentando pensar apenas nele, de tal maneira que você se concentre tanto que não veja a circunferência. As primeiras vezes são sempre um fracasso. A gente vê o ponto desdobrar, virar 2 pontos, acontece tudo, mas não some a circunferência. Se você tem perseverança, constância, insiste, vai ter um dia que você vai ver a circunferência começa a piscar, pedaços dela começam a piscar. Lá pelas tantas, se você insiste, por segundos, chega uma hora que você não vê mais a circunferência, vê apenas o ponto. Aí você vai dizer, que grande proveito tem isso? Tem sim, isso é treino de musculatura, é que nem treinar a sua musculatura numa academia de ginástica. Você está treinando a musculatura da sua atenção. Quando você abrir um livro que for querer se concentrar, que precisar se concentrar sobre ideias, você vai ver a diferença que esse exercício fez. Vai ver o quanto ele te deu musculatura para se concentrar naquilo e banir os pensamentos invasores. Ou seja, combater a dispersão, que também rouba grande parte do nosso tempo, rouba grande parte da nossa vida. Bom, enfim, fechando, nós poderíamos dizer que, segundo o estoicismo não significa suportar a vida, mas florescer na vida, mesmo sob tempestades, mesmo sem ouro, mesmo diante da morte. Ou seja, nessas nossas 3 aulas, o que foi que a gente trabalhou? A felicidade que o estoicismo nos mostra ser possível, mesmo que os fatos à nossa volta sejam adversos, a reação que temos diante dele pode fazer com que saiamos da melhor maneira possível, libertar-se dos falsos tesouros, não achar que precisamos de fama e dinheiro e poder para sermos felizes, precisamos de poder sobre nós mesmos, precisamos de autocontrole e precisamos ter aquelas coisas que necessitamos e seremos felizes. E também que podemos usar o nosso tempo como o presente precioso que ele é. Ou seja, viver cada dia como se fosse o único, dando o melhor de si e colocando aí o seu coração pleno, inteiro, sem reservas. Eu espero então que essa nossa conversa tenha sido útil para vocês, possa trazer um conteúdo que possa ajudá-los a aplicar o estoicismo nas coisas concretas da vida, porque são situações extremamente concretas, e priorizar e dar valor àquilo que é importante, e dar respostas mais adequadas às circunstâncias, ou seja, ser mais feliz, viver melhor. Bem, ao longo dessa semana, compartilhei com você ideias que considero essenciais para quem deseja viver com mais direção e propósito, pois uma vida exterior organizada, no tempo, nos estudos, nas tarefas, na convivência, nasce, antes de tudo, de uma vida interior organizada. Sei que o tempo que tivemos foi curto, mas acredito que conseguimos plantar algumas sementes importantes. No entanto, a verdadeira transformação só acontece quando nos comprometemos com o caminho completo. Por isso, quero te convidar a dar um passo a mais. Estamos abrindo uma nova edição do curso 4 degraus para uma vida organizada. E talvez essa seja a chance que você esperava ou que precisava para retomar o controle da sua vida. Ao longo do curso, nós vamos aprofundar os 4 degraus que eu considero fundamentais para uma vida equilibrada. A administração do tempo, para você deixar de ser refém dos imprevistos e começar a agir com mais direção. Técnicas de estudo, para aprender com mais profundidade e construir um conhecimento útil que te fortaleça. Agenda estoica, para organizar sua rotina com base em princípios e valores duradouros. E a arte de apresentar ideias, porque todos nós precisamos saber expressar com clareza aquilo que acreditamos. Vou te apresentar a seguir aquilo que serão os principais temas tratados nestes módulos. Estou disponibilizando também um arquivo para você baixar nesta aula, onde há um mapa detalhando os 4 degraus. Basta clicar no botão ao lado para baixar. Cada um dos módulos dos 4 degraus necessitam de uma formação mais aprofundada, com várias aulas
exercícios e momentos para esclarecer dúvidas, pois é possível que surjam algumas no momento de aplicar os conhecimentos. E deu para você perceber que cada conteúdo traz uma riqueza de detalhes muito grande. Então, para você que quer realmente aprender a dominar a própria vida para concretizar os seus sonhos, quero passar alguns detalhes sobre a turma que iniciará na próxima segunda, dia 22/9. Um ponto importante: o curso é totalmente online. Já pensou poder aprender no conforto da sua casa e assistir às diversas aulas gravadas no seu próprio tempo? Muito bom, não é? É bom lembrar que neste curso vou fazer uma abordagem completa sobre esses 4 degraus, fornecendo todas as ferramentas necessárias para que você consiga fazer a aplicação no seu dia a dia. Então, não é necessário que você tenha um conhecimento prévio dos assuntos. Porém, é um curso que exige de mim uma dedicação para responder cada uma das suas dúvidas e garantir um acompanhamento de maior qualidade. Por isso, precisamos limitar o período de inscrição. As inscrições começam nesta segunda-feira, dia 22 de setembro, e vão apenas até sexta, ou até que as vagas se esgotem. Como oferecemos suporte personalizado, não conseguimos abrir para um número ilimitado de alunos. Anteriormente, esses cursos eram vendidos separadamente, mas decidimos uni-los, pois eu acredito que são complementares para te dar uma visão ampla dos diversos aspectos da vida que necessitam ser harmonizados. Se você sente que chegou a hora de dar esse passo, de tomar as rédeas da sua vida com consciência, eu estarei te esperando nessa jornada. E pode ter certeza, é possível organizar a vida sem rigidez, com leveza e com propósito. Por isso, eu peço que fique atento a estas datas, pois você receberá um e-mail informando o link para inscrição nessa próxima segunda. Fique de olho no e-mail, pois enviaremos no início da manhã. E como recebemos contato de muitas pessoas interessadas, recomendamos que, para garantir a sua vaga, cadastre-se abaixo na lista prioritária, nessa mesma página. Nós enviaremos o link de inscrição primeiramente a estas pessoas inscritas através do WhatsApp. Se ainda não te respondemos, deixe a sua dúvida no chat abaixo. E antes de finalizarmos, eu gostaria de dizer que foi uma experiência maravilhosa para mim participar desse evento junto com vocês e compartilhar um pouco deste conteúdo que considero tão importante. Eu espero que vocês também tenham gostado e estejam comprometidos em aplicar o que aprenderam para dominar a própria vida. Que esses degraus tornem-se para você uma verdadeira escada rumo à realização dos seus sonhos. Um grande abraço e espero que estejamos juntos nessa próxima turma.